Bem-vindos ao Plantando Saúde, um lugar para cultivar novos conhecimentos e colher melhores hábitos. E no episódio de hoje, eu, Tânia Saggioro, estou aqui com a doutora Luciana Alves, recebendo a psicóloga especialista em autismo, Fernanda Nishihara. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tânia e Lu. Eu posso falar Lu, né? Pelo convite, é super importante falar mais sobre o autismo, então obrigada pelo convite. Eu queria aproveitar para apresentar a Fernanda é psicóloga, neuropsicóloga, né, especialista em crianças autistas. Sim. E tem uma clínica, né, ela é diretora fundadora da Clínica Avançar na Vila Mariana, em São Paulo. E para que a gente comece nosso bate-papo, Fernanda, bem do comecinho, tá. Se você puder falar pra gente de uma forma simples, para que as pessoas possam de fato entender sobre esse assunto tão importante, o que é o autismo? Como definir isso? Definir assim em uma palavra é muito difícil, né? Porque tem uma gama de comportamentos que pessoas com TEA, com autismo, têm diferentes. É como se vocês pedissem para eu definir o que é um ser humano. É muito difícil, complexo. É muito complexo ter essa definição, porque os autistas, eles são extremamente diferentes, eles têm comportamentos muito diferentes, cada um tem ali o seu jeito. As suas particularidades. As suas particularidades, né? E quando falam assim, espectro autista, então é isso? O que exatamente quer dizer isso. O espectro do autista? espectro é exatamente isso. A gente não tem como medir assim, eu sou um pouco autista, não é uma régua, né? Não tem um nível no sentido de como se fosse um copo de água, aqui tem um pouquinho de autismo, aqui tem um pouquinho mais, aqui tem um pouquinho mais. É um espectro. Então, eles podem ter uma dificuldade na comunicação, eles podem ter uma dificuldade no social, na imaginação, na brincadeira, no brincar criativo, em vários, mas assim, cada um tem as suas particularidades. Então, alguns não falam, alguns falam demais. Tem controle inibitório, que é você ter... não controlar muito o que você vai falar na hora que você vai falar. Então, às vezes, um tem um pouquinho mais, o outro tem um pouquinho menos. Por isso que se fala em espectro. Imagina uma bola colorida, não é divididinho. É tudo meio misturado. Cada um tem um pouquinho ali do social, da linguagem, da comunicação prejudicado. Então, definir em poucas palavras assim, é muito mais difícil. Tem lá os critérios diagnósticos do DSM, do CID, que acho que a Lu consegue até falar muito mais sobre isso, né? Mas tem lá os critérios diagnósticos, mas também tem os prejuízos que aquilo causam na vida da pessoa. Isso também é levado em consideração quando se pensa em diagnóstico. Existem graus, assim, de autismo? Hoje não se fala mais em grau, né? Fala nível 1, nível 2 e nível 3. E essa nomenclatura... ela é boa porque quando se fala em grau, a gente pensa do leve pro grave. Gravidade, né? De gravidade. Nível, a classificação em níveis, ela fala em nível de suporte. Então, uma autista que ele é nível 1, é porque ele não precisa de tanto suporte para as atividades do dia a dia. É de acordo com as necessidades. Isso. Tá. Então, ficou muito mais justo. Aí o nível 2, eles precisam de uma ajuda moderada, atividades do dia a dia, então esquentar uma comida, lavar uma roupa, arrumar a cama, para se comunicar, tomar banho. Então nível 1, nível 2 e o nível 3 são aqueles que têm o maior suporte mesmo. Então é nível 3 em suporte, não em nível 3 em termos de grau. E na comunidade autista mesmo, então não sou eu falando, são o que eles trazem, às vezes eles... estão se falando, eu sou nível 2 de comunicação, mas nível 3 de AVD, de atividade de vida diária. Então, tem autista que se comunica muito bem, às vezes não de forma vocal, né, mas ou com tablet, com tablet na comunicação alternativa, né, que tem... os aplicativos para eles se comunicarem, mas aí quando a gente vai falar em termos de suporte para conseguir dormir, para conseguir fazer atividades do dia a dia, precisa de um suporte maior. Então tem Instagram, que depois eu posso passar para vocês, de gente que escreve livros, que dá palestras, mas não consegue sair de casa sozinha, às vezes. Sim. Então, e eles falam muito disso no Instagram deles, né? Então tem uma menina que eu sigo que ela é médica e agora ela tá falando muito do quanto que o internato é sofrido para uma autista nível 2 de suporte. Então, ela é nível 2 de suporte, mas ela tá na segunda faculdade. Ela já fez odonto,
faz medicina agora e ela conta muito do dia a dia dela, do quanto que é sofrido para ela. Que interessante. E me surgiu uma coisa agora que assim, já que existe o nível de acordo com alguma característica, alguma capacidade, eles podem evoluir no nível? Pode, então, com o tratamento, assim, ele é nível 2, mas ele passa a ser nível 1? Existe isso? Essa é a ideia do que eu faço, né? Da intervenção com terapia AB. Então, no começo da minha apresentação, falou que eu sou especializada no transtorno do TEA, mas a minha especialização é em terapia ABA, que hoje é a intervenção padrão ouro para autista. O que significa isso? É a intervenção que tem mais prática baseada em evidência para intervenção. Cura, não tem cura, né? Então, não tem. Se você nasce autista e você vai morrer autista. Não existe a cura, mas tem a intervenção e que você vai melhorando dentro dali do seu nível as suas habilidades. Então, quando a criança chega lá a primeira vez para a gente fazer as avaliações e conhecer, é o único momento em que a gente compara ela com outras pessoas. A partir daquele ponto, eu tenho ela como ela é naquele momento, e dali pra frente eu vou sempre comparar ela com ela mesma, dentro das evoluções. Sim. Porque seria muito injusto eu comparar uma criança autista com crianças neurotípicas, porque eu tenho certeza que elas têm atrasos, ou acima em algumas outras habilidades. Então, a partir da primeira avaliação, eu comparo ela, aí dentro das normativas, das avaliações que são utilizadas, mas as próximas todas é sempre ela com ela mesma. E quando a gente pensa em diagnóstico, você já chegou a citar algumas coisas sobre a parte de comunicação, sim, algumas interações sociais, mas o que os pais devem mesmo ficar atentos como sinais de alerta para levarem, às vezes, o seu filho para uma investigação? Eu acho que o primeiro ponto, assim, que os pais sempre relatam é o atraso de fala. Porque você começa a falar, na escola, todo mundo lá com 2 anos já tem ali um repertório, mesmo que pequenininho, já tá falando. Meu filho ainda não balbucia, ele ainda não fala. Então, assim, o atraso de fala, eu acho que é o primeiro que os pais prestam atenção. E, a não ser aqueles que às vezes já nasceram com alguma outra comorbidade, né? Que aí já tem alguns outros atrasos, mas do diagnóstico de uma criança com TEA, somente TEA ali, atraso de fala é o primeiro. Aí quando entra na escola começa a perceber que não interage com os amigos, tem a preferência por brincar sozinha, apesar de ser uma fase em que as crianças brincam sozinha, mas dá para perceber a diferença, assim. Então fica mais distante, pega um brinquedo e brinca de uma outra maneira, diferente do que as crianças estão acostumadas. Então não pega um carrinho, tem aquela imagem clássica de pegar o carrinho e rodar a rodinha, passar na parede, brincar de uma maneira diferente do que normalmente a gente está acostumado. Então, os primeiros sinais que chegam lá pra gente é esse. Não fala, atraso de fala, tem um brincar diferente do comum, mais afastado dos amiguinhos. Existe uma fala ainda muito, cada criança tem o seu tempo, cada criança vai falar da sua maneira, mas eu acho importante sempre ficar atento ali. Claro que cada criança tem o seu tempo, mas quanto mais demorar para dar esse diagnóstico, então quanto mais tarde for deixando ali, mais tempo a criança está perdendo. A terapia ABA não vai fazer mal. Então fazer terapia ABA não vai fazer mal, porque a gente não vai pedir nada além do que aquela criança pode entregar. Então essa dúvida que eu tenho, assim, na medicina, de forma geral, a gente vê que o diagnóstico precoce é muito importante para muitas doenças, né? Então, assim, para uma criança TEA, faz diferença você fazer um diagnóstico precoce, levar essa criança precocemente? Faz muita diferença, né? Porque as crianças, elas têm janelas ali de oportunidades de aprendizado, tem poda neural, que é isso, são assuntos que eu sei, que eu estudo, mas muito da medicina. Então, se a gente consegue usar esses períodos aí que as crianças têm a favor dela, é muito melhor. Então, quanto antes começar, melhor. Percebeu que tem algum atraso de fala, tem ali alguma coisa estranha na socialização, já leva para fazer um diagnóstico ou
às vezes para fazer uma avaliação de marcos do desenvolvimento, fala com a pediatra, que ela pode te dar um direcionamento, não espera tanto. E a gente chama de intervenção precoce na análise do comportamento. E ela é muito importante, porque tem crianças que têm ali um pequeno atraso, às vezes não é TEA, é só realmente um atraso, e a criança tem algum outro transtorno, e dá tempo ali de correr atrás dessas habilidades que estão em atraso. É isso, não tem cura, mas, e tem diversos estudos de crianças que fazem essa intervenção precoce, crianças com TEA, lá na frente, quando vai precisar fazer, no primeiro ano, que a escola começa a cobrar mais, a escola muda no primeiro ano, as crianças com TEA que fizeram a intervenção precoce têm uma aceitação melhor. Então, o social é melhor, a fala já está melhor, tudo acaba fluindo de uma maneira melhor. Então, a intervenção precoce ela é muito, muito importante. E quando a gente pensa na causa do autismo, ela é uma causa genética? Os pais, eles transmitem, por assim dizer, eles podem transmitir o autismo para os filhos? Ainda tem muitos estudos, né? Mas já sabe que tem uma carga genética no autismo, mas não tem nada ainda muito certo qual gene, de onde vem, como é que ele se transmite, ainda não tem nenhum estudo conclusivo, mas sabe-se que tem alguma coisa genética, tem fatores ambientais também, claro que tem, mas eu acho que o maior fator com certeza é o genético, só que ainda não tem ainda exatamente qual gene, né? Ainda não tá certo, né? Mas com certeza tem, né? Então, a gente vê, assim, nos últimos anos, então antes tinha muito menos diagnóstico, né? Eu penso que, assim, quando eu era nova, nunca ouvi falar, né, quando era jovem, a gente não falava de autismo, mesmo durante a faculdade, não aprendi sobre isso. Era muito, assim, en passant, sabe, não se falava. Então, hoje em dia, claro, com mais conhecimento, com mais divulgação, que na verdade é o que a gente está procurando fazer aqui, né, se fala mais de saúde de forma geral, e tem muito mais diagnóstico de autismo. E eu mesma já vi, né, com os meus pacientes ou com outras pessoas que eu conheço, um diagnóstico mais tardio, na idade adulta, que surgiu, já vi pessoas assim, que isso surgiu depois de fazer diagnóstico do filho, sabe? Nesse atraso do filho, descobri que meu filho é autista, e aí, né, a pessoa fala assim, poxa, vejo que tem um fundo genético, começa a ver nela mesma algumas características, vai investigar e descobre se é autista, sem nunca ter sabido disso. Você vê isso também lá? É comum? Vivencia essa experiência lá? É muito comum. Na verdade, quase todas as avaliações. Então, quando a gente está ali numa avaliação de hipótese diagnóstica, a gente dá alguns questionários para os pais responderem, explica um pouquinho do que é, e normalmente os pais, um dos pais fala, nossa, então eu devo ser autista, porque o que você está perguntando aqui eu era igual quando eu era criança. Eles começam a se identificar. E isso que a Lu falou dela, médica, não ter tido, e tem uma confusão, hoje tem muito mais autista do que há 30 anos atrás. Não é que tem mais. Aumentou o conhecimento, então é isso. Eu não sei não vou lembrar agora quando você se formou, mas na minha formação de psicologia eu também tive pouquíssimo de TEA, né? Então, o conhecimento hoje é muito maior. Então, a prevalência aumentou, mas não porque antes não tinha, né? Antes não tinha e agora tem. Não é isso, Não né? é isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com conhecimento mesmo. Uma outra coisa que eu percebi, e que eu acho que eu já li em algum lugar, é das meninas serem subdiagnosticadas. Isso acontece mesmo? E por que, assim, se é que acontece? Acontece. As meninas, elas são... Tanto que a cor do autismo ficou azul, porque ela tem uma maior prevalência em meninos. Eu não sei nem se vocês sabiam, mas o simbolismo da cor, e aí tem do anjo, que eles não gostam muito, mas é daí que vem, por ser maior em meninos. Nas meninas, ou elas são muito leves, claro que, como tudo tem as exceções, né, mas mais ou menos para explicar aqui, ou elas são muito leves, então ou elas são lá do nível 1, que a gente quase não percebe, ou elas são muito graves. A maioria das meninas, elas estão ali no leve. E aí elas são subdiagnosticadas por isso. Naturalmente, a mulher, a menina, ela tem o social mais desenvolvido que o menino.
Então, naturalmente, ela vai ter um social melhor que um menino com TEA. Não vai ser igual uma menina neurotípica, mas vai ser melhor que um menino autista. E aí, nisso, ela vai passando ali na vida, conseguindo. Ela é, às vezes, um pouquinho deslocada, mas ela não é tão deslocada. E quando isso começa a ficar mais grave? Quando entra na adolescência. E aí, ela é diagnosticada ansiedade, depressão, bipolar, borderline, enfim, vai recebendo uma série de diagnósticos errado, toma medicação errada. Então as meninas, elas realmente são subdiagnosticadas porque o social, naturalmente, da mulher é um pouquinho melhor. E aí quando se fala em TEA, o social é um marcador super importante. E aí as meninas com TEA, elas ficam ali, e aí quando chega a adolescência, elas começam a ver: por que minha amiga tem um namorado e eu não tenho? Por que eu não consigo? Por que todo mundo gosta de sair e eu não gosto de sair? E aí ela começa a se questionar demais. Mas aí vem uma série de diagnósticos. Então, na clínica mesmo, agora a gente começou a atender adultos, autistas, adultos até por conta disso que você falou, da necessidade mesmo de terem muitos mais diagnósticos tardios. E a gente vê nas meninas a história muito parecida. Eu recebi depressão, ansiedade, muitos diagnósticos. E aí quando recebeu de TEA parece que é um alívio. Tira uma carga, assim, do tipo... Tá, então é por isso que eu não gosto de sair. É por isso que é tão difícil pra mim. E aí com a terapia, tudo parece que vai se encaixando ali. E eu acho que o mais importante é dar qualidade de vida para essas pessoas. E a qualidade de vida vai melhorando aos poucos. Porque elas vão entendendo o lugar delas ali na sociedade, na família, na faculdade. Elas vão conseguindo se apoiar melhor, né? Sim. É uma jornada meio triste, né? Pensando assim, um percurso mais longo, né? Que não precisaria necessariamente ser tão longo. Para a pessoa se reconhecer, se entender e ter o suporte adequado, né? Eu imagino que o quanto é importante esse tipo de informação. Às vezes famílias que estão correndo com meninas, fazendo indo para tantos profissionais, indo em busca de tantas coisas e acabam não encontrando. Deve ser muito frustrante, essas pessoas devem chegar muito esgotadas lá na sua clínica. Muito. E algumas já com histórico de ideação suicida. E aí eu não sei se nas pesquisas aí de vocês o suicídio com pessoas com TEA agora está aumentando muito. Exatamente por isso que você falou, Tânia, do quanto que o caminho a se percorrer é muito difícil. Porque você... cresce sem saber, sem entender por que você é diferente. Não só isso, aí eu não tô falando só de meninas, né? Claro. Dos adultos TEAs com diagnóstico tardio. Imagina você crescer percebendo ali no dia a dia que você é diferente, que as pessoas olham pra você de uma maneira diferente, né? Mas você não sabe. E você se cobra também, né? Essa questão da cobrança na comparação com as pessoas que estão do lado. Isso porque eu acho que a hora que você se entende em relação a qualquer coisa, né? A gente tá falando de TEA, mas em relação a qualquer coisa, né? Então a gente vê... O que eu vejo é que assim, quando você tem uma doença clínica, vamos lá, um diabetes, você colhe a glicemia, fez o diagnóstico, vamos simplificar. Ok, você bate o martelo. Sim. Essas doenças, então assim, um transtorno, né, do espectro autista, ou como a Fernanda citou, né? Uma ansiedade, uma depressão, uma coisa assim, que são diagnósticos mais subjetivos, que dependem de testes, que dependem do profissional que está fazendo o diagnóstico. E não é um teste do sangue, né? Que você, tipo, você não colhe uma glicemia, né? Que deu 120. Sim. E não tem isso, falar, né? Qualquer uma de nós, a gente vai responder um questionário, vamos dizer, um teste tipo um questionário. Você vai responder. Aquilo, você não responde do mesmo jeito quando você tem 15 anos, quando você tem 30, quando você tem 70. Sim. Você não responde do mesmo jeito, dependendo do seu momento atual. Se você tá mais estressado, se você tá mais tranquilo, se você, né? Muitos fatores interferem. Hoje eu tô com enxaqueca, né? Então, assim, é isso. Qualquer coisa que seja, interfere muito daquele profissional que tá te ouvindo. Com certeza. Da capacidade técnica dele, mas eu acredito que também do dia dele também. Porque o profissional também é um ser humano ali, né? Então, talvez naquele dia ele esteja pensando diferente, enfim... o fato da gente não ter um exame de sangue, né? É isso, não tem, né? Não tem um exame genético, falar. Eu vejo, você sabe o que eu vejo também acontecer? Fugindo um pouco, né? Mas já que a gente tá batendo papo. Eu tenho muito paciente bipolar. E
a grande maioria deles chegou para mim e falou que o diagnóstico inicial era depressão. Eles demoram um tempo. Né? Por quê, né? E aí eu fui tentar entender, né? A pessoa, quando ela tá na fase de mania, né? Que a gente não usa mais muito esses termos às vezes, mas enfim. Quando ela tá, é bom, é um momento bom, ela se acha linda, ela se acha super poderosa, ela tá feliz, ela pula da cama animada. Ela não busca o psiquiatra nesse momento, entendeu? Porque ela tá feliz, gente. Por que eu preciso de um psiquiatra agora? E aí, ela busca na depressão. Então, às vezes, também é isso. Não é só uma questão da capacidade do profissional, né? Às vezes, ele não enxergou aquele outro momento, ela não trouxe aquilo. Então, esses diagnósticos subjetivos é mais complicado mesmo, né? E que bom que tá se falando mais disso. Sim, quando depende da avaliação do qualitativo, é tudo muito mais difícil, né? Porque você tem que ir nas sutilidades ali, isso, que é o que você falou da mania. A mania, ou se tem um diagnóstico e toma a medicação, é a medicação que tá indo bem, por isso que melhorou. Mas aí tem que ser alguém que realmente trabalhe com isso, que entenda, para saber que não, se melhorou demais, tem alguma coisa aí que não tá legal. E no TEA tem muito, por isso que tem essas confusões dos diagnósticos, né? Então tem que olhar, prestar muita atenção, e por isso que eu falei lá no começo, quanto mais divulgar a informação, melhor. Porque se quem está assistindo aí teve um filho pequenininho e aí a criança não fala ainda e tem, sei lá, eu chutaria 1 ano e 9 meses, não balbuciou, não falou, não tem problema procurar uma terapia, vai lá. Vai no pediatra e fala, então, eu queria uma avaliação aqui de uma psicóloga, sei lá, de alguém especializado em atraso de fala. E procure essa ajuda, porque às vezes não é nada, realmente é só um atraso. Mas se for alguma coisa, já começa a olhar de um jeitinho diferente. Não tem problema procurar, mas pode ter um problema em não procurar, né? Exatamente, E aí eu queria, abrindo um parênteses aqui, Fernanda, nos casos, por exemplo, se a gente pega uma menina dessa, que já está entrando na adolescência, que ela não foi diagnosticada na idade correta, o ideal seria ela procurar que tipo de profissional? A mãe, o responsável por ela, conversa sobre isso com o pediatra também, pode procurar direto um psicólogo especializado. Qual seria o melhor caminho para essa família que às vezes tem uma menina nessa faixa etária em casa e que percebeu que talvez tenha alguma coisa errada com ela? Eu perguntaria muito para ela, né, para a menina. Então, se ela tem, sei lá, 12 anos, e perguntaria, você quer fazer uma terapia? Não sei. Então aí eu acho que começa a conversar. E ela tem confiança na pediatra, né? Não sei se meninas com 12 anos ainda confiam. Aí vai na pediatra, tem que encaminhar para um neuro, né? Para um médico mesmo, para um neuropediatra. Eu acho que com 12 anos já tem que ser um neuropediatra que também atenda adulto, né? Porque principalmente na menina, tem a parte hormonal, então tem que levar isso em consideração. E aí dali o neuro encaminha para fazer uma avaliação, aí com um psicólogo, né, com alguém especializado em TEA, ou em transtorno do neurodesenvolvimento, não só TEA, né, porque pode ser TEA, mas pode ser TDAH, pode ser altas habilidades, pode ser TOD, pode ser uma série de transtornos. Então, em alguma psicóloga especializada. Então, acho que o caminho, a primeira parte é conversar com essa menina, a mãe sentar, o pai, alguém ali sentar e falar, você quer alguma ajuda? Você quer ir atrás disso? O quanto isso está impactando na sua vida hoje para... Porque nos questionários lá de TEA, uma das perguntas que a gente sempre faz é o quanto o que você está ali relatando para mim impacta no seu dia a dia. Se essa menina está impactando a ponto dela falar, eu quero ajuda, é a primeira hora. Claro que tem a parte, eu não quero, eu não vou, e você vê que o negócio tá sério, aí chega uma hora que a mãe tem que falar, não, você vai. Mas no primeiro momento, eu acho que tem que ter essa conversa. Você quer? Você não quer? Vamos, eu vou com você, eu acho importante. Ou às vezes mediante até a isso que a própria adolescente às vezes leva para os pais, Sim, né? É isso. Nessa conversa, percebeu que alguma coisa tá significativa ali, então no meio do caminho já faz essa intervenção para procurar. E eu acho que essa relação de amizade entre filho e os pais nessa fase é super importante, não só TEA, criança, adolescentes neurotípicos. Então, ter essa conversa com essa menina, com esse menino,
e saber onde vocês podem ajudar e a maneira que ele quer essa ajuda, né? Porque às vezes ele pode falar, eu quero, mas eu não gosto de fazer terapia. E aí tentar explicar, achar um terapeuta ali que ele se identifica, isso é super importante. Porque não adianta você fazer terapia com uma pessoa que você não se identifica. Então, esses dias lá na clínica chegou uma adolescente. Eu percebi que eu sou um pouco incapaz de atender uma adolescente hoje em dia, porque eles têm tantas gírias que eu não entendia direito o que ela estava falando. Eu falava, desculpa, eu não entendi. Acho que você será uma psicóloga mais jovem. Você pode me explicar o que você está falando? Porque eles têm umas gírias ali super particulares que eu falo, gente, eu não entendo. Claro que eu tô brincando aqui, e se eu fosse atender realmente uma adolescente, eu ia ter que estudar. Sim. Né? Ficar entrar ali, nesse mundo, entrar no né? mundo e aprender o que significa cada gíria, entender. Mas, assim, Olha, você precisa de uma psicóloga ou mais jovem, que saiba as suas gírias, ou mais velha, que tenha filhos adolescentes e saiba as é gírias. isso, porque, assim, meu filho é pequeno, então eu ainda não tô nessa fase de saber o que uma adolescente fala, porque eu não consegui entender um pouquinho ali do que ela tá. E ela dava risada, e eu falava, eu realmente não tô entendendo. Você pode falar linguagem de velho, por favor? Não é nem cringe mais, isso nem se usa mais. Não, Até daí cringe eu é sei. cringe. Olha lá. Mas agora tem outra. Entregando a idade aqui. Você queria comentar alguma coisa, doutora, na hora que eu fiz uma pergunta? Não, eu queria saber qual a abordagem terapêutica, então, que tem mais evidência científica agora, atualmente? Que a que eu terapia falei, ABA? É a terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Ela é a que mais tem evidência científica, então tem a cada 2 anos tem uma publicação de um livro com quais são as técnicas baseadas em evidência. Então tudo que o analista do comportamento faz tem descrito da maneira que tem que fazer e o que pode e o que não pode. Então, para você falar, eu sou analista do comportamento, você tem que estudar muito. E essa metodologia, por assim dizer, tudo a gente e a gente nem descritivo. A gente nem fala que ABA é uma metodologia, é muito mais uma ciência, porque quando você, como tem essa variabilidade do espectro do autista, e ABA não vale só para autista, a gente pode até vale para todo mundo, é que para TEA especificamente é o padrão ouro. Então agora falando só do TEA, por que a gente fala muito em ciência? Porque a gente desenvolve uma ferramenta para melhorar as habilidades daquela criança, daquele indivíduo específico. Então não tem uma programação que é igual para todo mundo. A gente recebe a criança, avalia e monta o plano de ensino, né, adequado para aquela criança. Então cada criança tem o seu jeito de aprender, o que precisa aprender, a maneira que vai aprender. É sempre 1 para 1, então as crianças fazem psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia, acho que eu já falei. Lá na clínica tem isso, mas tem musicoterapia, pet terapia, hidroterapia, tem muitas terapias envolvidas e tem que ser individualizada, tem que ser uma para cada uma com a carinha daquela criança, daquela pessoa com TEA que a gente tá avaliando ou já na intervenção. E a escola? Fernanda, conta pra gente, em todo esse processo, a inclusão de uma criança do espectro autista na escola, ela acontece na prática? E qual que é o papel da escola dentro de todo esse caminho individual de cada criança? Não sei se tem muitos professores aí, mas hoje em dia é assim, se eu pudesse dizer na minha prática ali, do dia a dia, trabalhar com escola é muito difícil, porque nem toda escola... eu não vou nem culpar professores, nada disso. Eu acho que falta muito conhecimento para os professores. Eu acho que os professores precisam aprender muito mais sobre TEA. E aí, não tendo esse aprendizado, a inclusão ela não é feita da maneira que tem que ser feita. Quando uma escola faz bem, ela faz muito bem. Mas quando ela não faz, é muito difícil. Então, as mães, eu não sei... inúmeras, eu não sei nem contar para vocês quantas mães já sentaram lá na minha sala chorando: Fê, eu não consigo escola pro meu filho. Liga na escola, posso conhecer? Pode. Chega lá, então, mas meu filho é autista. Então, eu tenho 3 vagas por sala, já estão cheias. Não pode. E não foi uma, não foi 2, assim, foram milhares, assim, é muito difícil. Assim, obviamente não é um tema que eu domino, né, mas posso estar errada, mas a impressão que eu tenho é que veio uma coisa meio de cima para baixo de legislação, né? De assim, vocês têm que ter inclusão. Sim, eu acho que é isso. E
as escolas não conseguiram se preparar, né? Claro que tem vários perfis de escolas diferentes, mas você imagina, eu penso que para uma escola pequena já é difícil ela ter que dar conta do dia a dia ali, dos outros alunos, de todas as demandas que uma escola tem. Numa escola grande, por outro lado, que poderia ter, né, tem mais recurso, né, tem mais profissionais. Por outro lado, ela tem tanto aluno que também é mais difícil individualizar, né? Então eu vejo assim que, não querendo defender as escolas, não, eu acho que é difícil para todo mundo. É um caminho muito difícil, né? E eu acho que é isso que você falou. Veio a lei, tem que ter inclusão. Tá, mas vocês prepararam? Vocês vão dar curso? O que significa isso, né, na prática? Vocês vão ensinar alguma coisa? Sim. Não, se vira aí. E em escola particular é um pouco mais fácil, porque o professor, a escola consegue dar um curso. Agora imagina, escolas públicas por aí. A lei veio e a escola tem que se adaptar e aceitar todo mundo que chega lá para inclusão. Só que eu disse que é um tema difícil, mas não é nem culpando escolas, nem culpando. Sim. Eu acho que é difícil para todo mundo. Quando eu me coloco no lugar de uma escola, eu entendo a dificuldade. Porque eu tenho crianças lá na clínica que são agressivas, eu tenho crianças que não falam, eu tenho crianças que precisam correr para se reorganizar. E como é que você vai organizar tudo isso dentro de uma sala de aula? Sem dar um treinamento para um professor, sem preparar, e não é só o professor, você precisa preparar o senhor que trabalha ali na porta da escola, você precisa trabalhar a senhora que trabalha na cantina, não sei se tem cantina em escola hoje, tem. Que trabalha na cantina para conversar com esse adolescente, com essa criança com TEA. E com os próprios colegas de sala, eu imagino, né? Além de você dar todo esse suporte profissional, ele tem que estar treinado para meio que capacitar os colegas e interagir de uma forma que seja adequada. E ao mesmo tempo que o professor tem que acolher essa criança, ele tem que ajudar, auxiliar em alguma coisa que ela necessite ali de especial, ele tem que alfabetizar os outros, por exemplo, ele né? Ele tem 25 alunos, 5 podem ser autistas, atípicos, né? E 20 típicos. E que não são típicos. Sim. O que é típico, né? O que é típico, é isso. Então, assim, ele tem 5 com diagnóstico de TEA e 20 típicos ou sem algum diagnóstico. Mas aí no meio desses 20, eu tenho certeza que tem um TDAH, que no tem uma dislexia ou uma descalculia, enfim. Outro e tem os conflitos normais da infância, né? E aí, como que a professora, que às vezes é uma ali, vai dar conta de tudo isso. Então, os conflitos normais da infância, as dificuldades, os traumas que alguma criança ali pode estar trazendo de casa, né? É muito complexo, né? Então, muitos fatores. Eu sou a favor da inclusão, eu acho que a lei é muito bonita, mas ela precisava de um pouquinho mais de preparo para os profissionais mesmo. E eu dou curso, às vezes, lá na clínica, e professores vêm buscar a formação por eles. Eu ia perguntar isso. Se o professor ele teria essa autonomia de buscar isso ele por tem. ele? Então, a gente tem professores que são muito preparados, quer dizer, buscam muito essa preparação. Sim. Então, eu consigo ver pessoas querendo se capacitar. Mas aí dentro de uma escola, sei lá... É uma busca individual, né? É isso, tem 30 profissionais, tem 2 ali que foram atrás. Mas aí ela abre mão do final de semana dela com a família para fazer esse curso. Sim. Bancando ali o curso. Então, eu acho que a inclusão ela é importante, mas também é importante ter... Como eu vou fazer isso? E uma criança nível de suporte 3 que tem 11 anos e ainda usa fralda? Eu vou colocar ela numa escola especial que tem? Sim. Ou eu vou deixar ela numa escola para fazer inclusão? Mas aí lembra que ela tem 11 anos e usa fralda... E ela vai estar numa sala de 5º ano, 6º ano, não sei. Sim. Ou seja, é muito difícil. Então eu acho que tem que se reavaliar. Né? É o que você falou, individualmente tem que fazer uma avaliação, porque a inclusão pode ser muito boa, mas dependendo da criança específica, talvez para aquela criança naquele momento seja melhor um outro caminho, né? Uma escola especial, dependendo, né? Então eu acho que é muito individualizado é a palavra, né? E apesar dessas dificuldades, eu acho que já é uma barreira que se quebrou, né? E eu acho que é uma semente ali, né, que está plantando. Às vezes não é o ideal vir de cima para baixo ali, mas é um começo, né? E todo mundo, então, se vocês... Acho que se eu perguntar, eu tenho certeza que a Tânia conhece e a Lu também
conhece. Porque hoje em dia, 100% das pessoas que eu falo, eu trabalho com TEA. Nossa, meu primo é, meu vizinho. Sim, sim. O filho de uma amiga. Então, Sim. se eu perguntar, eu tenho certeza aí que vocês vão falar que conhecem alguém. Isso sei lá, quando eu comecei há 24 anos atrás, não tinha isso, né? Sim. Então, hoje, todo mundo conhece alguém e autismo já foi um transtorno raro. Hoje em dia, não. As pessoas precisam conhecer. Mas aí, Vocês pegando precisam. esse gancho que você trouxe, então, por exemplo, se uma escola também estiver assistindo a gente, se você for proprietário, diretor, coordenador de uma escola e não souber por onde começar, também pode procurar sua clínica também, então, para esse treinamento dos profissionais. A gente dá cursos tanto na clínica quanto nas escolas. Porque quando a gente vai para a escola, eu consigo treinar, é isso. Se for lá para a clínica, provavelmente vai o professor, o coordenador. Quando eu vou para a escola pode abrir para o porteiro, para todo mundo. Porque os funcionários de forma geral, né? Todo mundo precisa. Por que todo mundo precisa? Porque eu tenho certeza que tá cheio de crianças autistas aí em escolas que ainda não tiveram um diagnóstico. Com certeza. Então é importante você saber que se uma criança, claro que não é uma regra, né? Mas assim, se tá numa crise, se tá chorando, o que você pode fazer ali naquele momento? Sim. É chegar perto, é dar um abraço, é gritar com ela. Claro que esse é o pior dos cenários, mas assim, o que você faz? É o que às vezes acontece na prática pela pessoa não ter recurso. Né? A pessoa não tem recurso, ela não sabe o que fazer, ela se desregula também emocionalmente e acaba. É o que acontece. Então, exatamente essa necessidade de quanto maior for divulgada a informação, melhor até para orientar uma família, né, Fernanda? Que às vezes também está perdida, às vezes não sabe por onde começar e às vezes ouve aquilo que a escola trouxer para ela. E se a escola não trouxer nada, fica a família, criança, escola, todo mundo perdido sem saber. Então lá no curso que eu dou, teve um dos cursos que tinha mais famílias do que profissionais ou estudantes de psicologia e foi muito legal. Foi legal, mas foi meio tumultuado, porque aí as famílias, e minha filha não sei o quê, meu filho não sei o quê. Porque eles têm a vivência, né? Eles querem falar. Mas é super importante a família também buscar conhecimento. Então tem muitos filmes, tem muitas séries falando sobre TEA. E se tem alguma dificuldade, claro que lembra que filme e séries tem sempre a licença poética ali, né? E o estereótipo. Não tem nenhum filme que vai retratar um autista severo. Porque você não vai ter uma história ali envolvente para contar. Então, lembrem-se que tem os estereótipos, mas dá para ter uma noção ali. Então, dá para você pelo menos conhecer um pouquinho, né? Sim. E puxando sardinha um pouco pro meu lado, né? Na medicina do estilo de vida, que a gente fala ali muito sobre os pilares, né? A importância. Então, eu vejo assim, uma criança, uma coisa que eu tava pensando aqui. Uma criança com TEA, muitas vezes tem a questão da seletividade alimentar, né? Outras questões ali de texturas, de coisas assim, né? De roupa, tudo. Mas pensando na alimentação, então é um pilar básico, né? Uma criança precisa se alimentar bem para crescer saudável. Enfim, falando de uma forma bem básica. Como é que faz com uma criança com uma seletividade alimentar, né? A mãe chora e pede ajuda, não tem muito o que fazer mesmo. Porque é exatamente isso que você falou. Então, por mais que a gente saiba das vitaminas, de tudo que precisa, uma criança com seletividade alimentar, e eu tenho lá na clínica crianças com seletividade alimentar grave, eu tenho um menininho lá, ele come frango, mas frango empanado, o filé de frango empanado e batata, basicamente. E mesmo a gente faz todo um trabalho de introdução, de apresentação, porque não é assim... E muita gente fala, eu não gosto disso. Não, é diferente, não é gostar. É não poder ver, ter crise se viu alguma coisa. Né? É aversão. E tem de textura. Então, tem criança que tem tudo que é verde, tudo que é vermelho. Tem, além da textura, tem cor. Tem uma série de fatores. E como a gente trabalha isso, né? A gente chama dessensibilização, que é ir aproximando essa criança de outros alimentos. A terapia ocupacional trabalha muito com isso. Mas ela existe. Então, eu sempre falo para as mães que têm a seletividade alimentar, tem que fazer exames regularmente para suplementar com vitaminas. E não tem muito jeito, né? É assim, ir apresentando outros alimentos para essa criança, mas é no tempo dela.
não é no meu ritmo. Não adianta eu forçar ela a comer carne, enfim, aí eu não sei. É um trabalho, né? Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia e talvez nunca aconteça. Né? Porque, e às vezes essas crianças, não é só seletividade do alimento, às vezes é do lugar que é feito, do tempero que é usado, da caixinha. Então, eu já tive um paciente, por exemplo, que era um suco de uma marca específica, de uma cor específica. E a empresa parou de fabricar dessa maneira. E aí foi um trabalho assim que a gente teve que fazer para ele ir acostumando com outro. Era um suco, né? Com outro suco. Então não é tão fácil assim. É muito difícil, né? Trabalhar dessa maneira. Sim. E você falou da medicina do estilo de vida, eu acho super importante falar aí para as famílias, para as mães atípicas, né? Que eu acho que elas precisavam muito ter esse cuidado, porque a mãe atípica, mãe já é sobrecarregada naturalmente, né? A mãe atípica, ela tem uma sobrecarga além ali de uma mãe, né? Sim. E aí o cuidado para ela seria super importante, porque normalmente elas não trabalham, né? Porque elas levam um filho para uma terapia, levam para outra, e quando os filhos estão na escola, elas não podem trabalhar, porque se ele não vai para a escola, não tem com quem deixar, elas não confiam em ninguém para ficar com o filho. Então, elas não trabalham, elas perdem totalmente a função ali delas no mundo. Enfim, eu acho que elas precisavam parênteses muito... necessário para esse autocuidado, né? Para o autocuidado delas, assim, que é super importante, porque elas precisam estar bem, mas é difícil virar para uma mãe e falar assim, você tem que se cuidar. Ela vai olhar para mim e falar, que horas? Sim. Principalmente trabalhar aí o manejo do estresse, né? Porque Tudo. É isso, não é que você não vai se estressar, você vai, mas tem que tentar... até estar o máximo inteira para o seu filho também, sim, né? Para você. Muito difícil. Não, eu imagino. É a história do cuidador, né? Que a gente sempre falou. Não é só no TEA, né? A pessoa que é a cuidadora, então quando tem uma pessoa acamada em casa, ela tem essa necessidade também de se olhar, de se cuidar, né? E isso é difícil. E quando a gente, falando um pouquinho sobre essa parte de seletividade alimentar, o que eu fiquei pensando também é a respeito da cobrança social que deve existir em relação a essas famílias e a essa criança, né? Porque se chega, quando a gente está falando de um cenário realista, onde as pessoas têm pouquíssima informação concreta sobre isso, e chega uma mãe às vezes e fala que a cobrança sempre é também na mãe, né? Sempre. E aí, meu filho não come isso. Eu imagino que é como elas devem chegar também nesse aspecto, né? E como também o diagnóstico correto deve facilitar essa questão, porque quando chega seletividade alimentar para criança, tem muita gente que generaliza, coloca tudo no mesmo... Frescura. Exatamente, frescura. E aí, como que lida com isso? Porque deve ser uma pressão enorme para essas famílias, um cansaço, e às vezes expõe a criança a uma crise, por conta de, às vezes, forçar um alimento, sendo que tá sem a informação básica de que aquilo não é uma frescura, é uma necessidade. Isso acontece muito mais recorrente, não sei do quanto vocês sabem, mas e aí exemplos aqui, escolas públicas, por exemplo, eles têm lá, as crianças não levam lanche, né? Então tem o almoço, o lanche, o café da manhã, a janta, e os nossos pacientes, os que têm seletividade alimentar, não comem. Só que a escola também não deixa a mãe mandar, porque não pode ser diferente. Nossa. Então tem pacientes nossos que vão para a escola só depois do lanche, porque precisa comer. E tem criança que não come na escola, nada. Nada. Gente, mas tinha que ter uma autorização especial, né? É muito difícil conseguir, a comida, gente. E em escola particular, foi o que eu falei, é muito mais fácil, mas na escola pública tem aquilo de não poder ser diferente, de que não entra alimentos externos, e aí eu não vou saber explicar vigilância, não vou saber, sim, não sei como é que funciona, mas eu sei... Mas é a regra. É a regra, e eu sei que os nossos pacientes ou ficam um período da escola sem comer, ou vão depois do lanche, porque aí eles comem e aí vão pra escola. E não é nem só isso, tá? A gente falou aqui da comida, mas às vezes é banheiro, eles não usam outro banheiro sem ser ou da clínica ou de casa. Então, quando tá na escola, eles não usam o banheiro. Eu fui de um lugar pro outro, porque aí eu vou lembrando do quanto que às vezes é difícil para eles. Então, eles só comem de tal lugar. E a clínica era num
numa rua e a gente mudou para 2 ruas para cima, então foi pertinho. E tem criança que só comia a esfirra, o pão de queijo de um restaurante que tinha do lado da clínica. E a mãe tem que, antes de ir para a clínica, tem que passar lá, pegar o salgado e ir para a clínica. Então, às vezes, é esse tipo de seletividade. Não tem como a gente chamar de frescura. Porque se você, às vezes, mostrar alguma coisa, essa criança, ela vai ter uma crise. Ela não é ai, não quero provar. Não. Ela desregula. Ela desregula completamente. E recuperar uma criança de um jeito fácil, assim, de falar de uma crise é muito difícil. E é desgastante para ela, é desgastante para a família, pra gente profissional, porque ninguém quer ver um paciente em crise por uma coisa que era totalmente evitável. Sim. Né? Que era dar o alimento que para ele é o mais confortável. Sim. Não é porque a mãe não ofereceu. Nenhuma mãe quer provocar uma crise num filho. Sim. Nenhuma mãe quer ver o filho precisando tomar vitamina. As mães querem ter filhos saudáveis, então elas não fazem isso porque elas querem. Claro. É realmente um transtorno, né? E aí, quem trata isso? A terapia ABA, a fono e a terapia ocupacional. Legal. Em relação ao sono, Fernanda, as crianças com essa característica, eles têm mais distúrbios do sono? Tem alguma evidência científica relacionada a esse aspecto? Tem, é uma das comorbidades que eles mais têm. Acho que eu vou falar aqui, mas depois eu posso até corrigir, mas eu acho que 70% a 80% das crianças com TEA têm distúrbios do sono. Nossa, é muito. É muito. Elas têm bastante por conta da parte sensorial e da rotina. Então, para uma criança com TEA ter um sono mais regular, tem que ter uma rotina ali regradinha e a parte sensorial. Então, tem que, às vezes, a roupa, para eles, tem um sensorial que não é bom, barulho, luz, frio, às vezes tá calor e eles não conseguem dormir no calor, tá muito frio, mas não conseguem botar um cobertor em cima. Tem uma parte neurológica mesmo, então eles têm muitos distúrbios do sono. E como que a gente trabalha com isso? Criando uma rotina de sono para essa criança, isso é super importante. Crianças com TEA, elas precisam dessa rotina, então... E aí a gente fala para as mães, vocês têm que ser iguais a ele. Então, assim, 8 horas janta, 8h30 banho, abaixa a luz vermelha, que é uma luz que acalma, música calma, 9 horas na cama e não levanta, deixa lá. Não tem tela, deixa lá. E tem que fazer isso todo dia para melhorar, às vezes, um pouquinho. E não quer dizer que ele não vai ter. Então, várias crianças faltam na terapia porque foram dormir, sei lá, às 2 e acordaram às 3, aí foram dormir às 4 e às 7 que tem que sair para terapia ainda estão dormindo. Então eles têm muitos distúrbios do sono. E a mesma coisa, é terapia com a fono, com a TO e rotina do sono em casa. Precisa ter essa rotina. E esse é o tipo de coisa que não desregula só a criança, desregula a família inteira, né? Inteira, todo mundo. Por isso que quando a Lu falou da medicina do estilo de vida, é isso, desregula todo mundo. Então, um dos objetivos da terapia ABA não é só com a criança. A gente precisa trabalhar com a escola, com a criança e com essa família. A qualidade de vida, o objetivo é sempre a qualidade de vida da criança. Mas eu não vou conseguir dar essa qualidade de vida se eu não der para a família. Sim. Hoje em dia, eu atendo super pouco, eu fico muito mais na supervisão das crianças. O atendimento que eu faço maior é com os pais, e às vezes não é atendimento, às vezes é acolher aquela família. Então eu tenho uma sala lá na clínica, em que antigamente a sala que eu recebia os pais tinha uma mesa, tipo um consultório médico, a mesa, cadeira, 2 cadeiras e onde eu sentava. Eu mudei totalmente esse ambiente. Eu coloquei uma sala com um sofá e 2 poltronas, uma sala aconchegante. Porque eu acho que quando eu vou receber um pai, eles não querem ir no médico, eles não querem uma mesa. Eles querem um ambiente muito mais confortável. Então eu tenho essa sala hoje para receber os pais, em que eu entendo que é um lugar que eles não querem, às vezes, uma psicóloga. Às vezes eles querem só desabafar mesmo. Sim. E falar, sei lá, o que eles quiserem falar naquele ambiente. E o meu papel ali é escutar, entender e falar, eu vou fazer o que for possível para tentar melhorar. E aí eu vou tentar na criança. Não prometo nada, mas eu vou ali tentar mudar acolher, de alguma maneira. Acolher de alguma forma, né? É. E aí,
Você quer perguntar alguma coisa? Eu queria saber justamente um pouco sobre isso, né? Essa necessidade desse acolhimento. E queria que você falasse um pouquinho sobre o sentimento que essas famílias chegam até você depois de ter esse diagnóstico, que nem sempre é um caminho curto, Sim. nem sempre, né, tem todos esses percalços, cobranças às vezes da própria família, dificuldade da escola, a criança com se não dorme bem, a família não dorme bem. Sim, Então, que você exatamente. falasse a respeito de como eles chegam, né? Como essa família chega no seu consultório depois desse diagnóstico. Normalmente, a primeira pessoa a perceber é a mãe. E normalmente a mãe é rotulada de louca, de que tá vendo pelo em ovo, de que não, a criança não tem nada. Assim, é muito comum, tá? E aí a mãe chega destruída. E de verdade, eu morro de dó de todas as mães, porque elas chegam desacreditadas pela família inteira. Acontece, e não é raro, os pais, tchau, não quero mais, o pai vai embora e deixa a criança lá com a mãe. Então a mãe chega com um sentimento de que você vai resolver minha vida? Você vai resolver todos os meus problemas? Então, Uau! é isso, é exatamente Uau. esse cenário que eu recebo das mães. Normalmente eu recebo mães que olham pra mim e veem uma esperança assim, olha, e eu tô falando pra mim porque eu sou a que recebo ali os pais no primeiro momento e chegam assim, você vai resolver tudo? E eu sempre falo, não faço milagre, eu sou analista do comportamento e eu estudo pra caramba, então assim, eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor e a minha equipe vai dar o melhor pro seu filho, mas não posso te prometer nada porque eu nem conheço ele ainda. Então, num primeiro momento, chegam famílias muito desesperadas, né? E desacreditadas do tipo, e elas vêm muito por indicação e falam, aquela mãe disse que você resolveu o filho dela, você vai resolver o meu? Aí eu falo, gente, assina não. aqui, Fernanda. Não vou resolver, não é isso, não é isso que eu vou fazer. Mas você pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Então chegam famílias muito desestruturadas. É a luz no fim do túnel, né? De falar, agora achei alguém que, né? Confusas, famílias e toda mãe fala, eu não queria isso pra mim, eu não queria isso pro meu filho, ninguém quer. Só que aí o nosso papel é falar, e eu falo muito, ninguém quer, mas agora você tem. Então assim, vamos lá, vamos trabalhar? Então eu sou a que mais incentivo as mães, vai pra academia, vai no parque. Então a clínica é na Vila Mariana e o Parque Ibirapuera não é tão longe. Eu falo, vamos caminhar no parque, vamos fazer terapia, vamos cuidar de vocês enquanto vocês estão aqui. E eu incentivo elas ali dentro delas. Então tem uma mãe que faz unha, eu falo, vai fazer unha das mães aqui. Tem outra que faz cabelo, vai arrumar o cabelo, vai vender alguma coisa. Não sei, eu sempre tento direcionar aquela energia para uma coisa produtiva. Dá uma função ali para elas, né? Então, sim, que não seja só o filho, né? Que não seja só. E, desculpem os pais aí, pai na figura paterna mesmo, eu tô falando muito de mãe, porque normalmente são elas que acompanham na terapia. Né? Os pais, eu tenho, sei lá, 4 pais que levam as crianças na terapia. De um total de uma média de 40 hoje, eu acho que é isso. Então, essa a média. Assim, e na minha carreira, assim, talvez aumente para 10 pais, de 200 crianças, não sei. Então, mesmo assim, a porcentagem é muito pequena. É muito baixa. Então, normalmente, é a mãe mesmo, e ela que leva, ela que busca, ela que vai no médico, ela que sabe tudo que está acontecendo ali. Por isso que eu tô falando muito mãe, né? Porque no dia a dia é muito mais o que tem ali. Sim. Ô Fê, e aí assim, eu vejo que no mundo ideal, né? Então, ouvindo você falar sobre essa individualização, tudo, o ideal é ter essa parceria de psicólogos, terapeutas de forma geral, famílias, escolas e médicos, né? Essa é a perfeita. Era justamente isso, essa pergunta. Na prática isso funciona? Com que frequência isso funciona, digamos assim? Expectativa versus realidade, né? Vamos lá, a expectativa é essa. Então, assim, um médico que escuta a gente, que pede o nosso relatório, fala assim, então, mas me traz o relatório lá da clínica, eu quero ler. É uma escola que deixa a gente fazer visita, que faz reunião, que escuta. Uma família que a gente faz orientação e treino parental, ela vai lá e faz. Realidade. Coloca em prática. Realidade. Famílias sobrecarregadas que vão fazer o possível ali. Não do jeito que eu quero, mas aí tá tudo bem. Da família eu perdoo.
Os médicos, eu sinto que os médicos mais jovens, então os que estão se formando agora, ou até mais jovens não, né? Da época da Lu aqui. Super jovem. Aceitam melhor a gente. Então eu acho que o psicólogo, eu sempre tive sorte, então assim, a Lu trabalhou comigo, eu sendo psicóloga e ela médica, e eu sempre tive muita abertura com os médicos que eu trabalhei. Então não são pessoas que eu não consigo dialogar, mas talvez eu tenha tido sorte de trabalhar com médicos. Essa não é a realidade dos psicólogos, por assim dizer. Não, eu acho que eu não consigo nem perguntar pra Lu, porque eu sei que ela é uma médica que super escuta, mas não é. Os médicos mais velhos, eles. E aí eu não quero julgar, por isso que. Não, eles de forma geral, né? Eles tendem a não pedir tanto o nosso relatório. Centralizar, assim. por assim dizer. Talvez seja. Eu acho que acho que era existia menos vínculo multidisciplinar, né? Então, assim, eu acho que a medicina, primeiro, era muito curativa e não preventiva. Né? A medicina, a pessoa vai no médico quando tá doente, né? Então acho que mais antigamente era mais assim. Eu acho que ela tá aliviando um pouco, mas eu acho que é essa mas discussão eu acho que é muito mesmo. isso. E aí, assim, os médicos mais antigos não tiveram muito. Óbvio, existiam infinitamente menos psicólogos, teóricos, nutricionistas e fisioterapeutas, enfim, toda a outra área da saúde. O restante das áreas da saúde, fono, cresceram muito aí com os anos, né? Eu acho que tinham poucos, então eles eram realmente talvez designados para casos muito específicos e acabou que o médico batia o martelo e pronto, né? Não tinha muito... A troca, né? Não tinha nem muito estudo nem em outras áreas. Eu acho que é isso. E aí hoje os médicos mais jovens, então, da Lu pra frente, eles pedem nosso relatório, eles querem ouvir a equipe, não são todos, mas normalmente sempre que a mãe vai no médico, a gente faz um relatório lá de evolução. Então, com o médico até tem um pouco, com a escola tem essas dificuldades que eu já falei. Escolas particulares são mais fáceis, até porque a escola particular tem uma facilidade que em algumas a gente consegue colocar um AT, que é um acompanhante terapêutico, dentro da escola com esse nosso paciente. Os pais têm condições de pagar e aí a gente consegue ter um AT que é da clínica. Então, a comunicação é muito melhor. E escolas públicas, tanto estadual quanto federal, municipal, a gente não consegue. Normalmente é uma pessoa ali deles e a comunicação é muito difícil. Então, eu sempre marco reunião, visita na escola. Em escolas públicas é muito mais difícil a gente conseguir ir. E aí de novo, eu entendo porque tem uma série de regras, tem LGPD, tem uma série de coisas, mas na escola particular a gente consegue sempre um acesso muito melhor. Então, acho que a conclusão que a gente pode tirar é que não estamos no mundo ideal, mas está evoluindo. Está evoluindo. Tá então, de quando eu comecei para agora, melhorou bastante, tá? Até em termos de terapia, a aba mesmo, né? Sim. Então, de estudos que tem... Hoje a gente vê falar sobre autismo, sobre aba, no Fantástico, em novela, em filme. Então, mesmo que se fale de um jeito que não é legal, eu acho muito importante. Pelo menos está sendo falado, né? É um começo. Acho que a gente pode aproveitar esse gancho para você falar pra gente aí dicas. Né? A gente costuma trazer aqui alguma dica de filme, de documentário, de livro, enfim, o que você quiser. E eu acho que, né, você já citou aqui que em relação ao TEA tem, né? Tem muitas coisas. Né? Dá alguma dica aí, o que você acha que é legal? Tem as séries, tem um dorama, que aí todo mundo gosta, que é Advogada Extraordinária. Eu assisti no Netflix, então eu acho que ainda tá lá. É uma advogada, ela é nível 1, é super bonitinho, então é um dorama, então pensa que tem toda aquela história, então é bonitinho. Tem uma série médica que é o The Good Doctor, que ele tem, além do TEA, ele tem uma outra síndrome combinada, e ele é um médico excepcional. Tem também a história de um adolescente autista, como é que chama esse? Daqui a pouco eu lembro o nome, que também está no Netflix, é Atypical, que é uma história. Tem uma mais real no Netflix, que é Amor no Espectro. Essa é muito legal. Porque isso, na verdade, é um documentário feito com pessoas autistas que se apaixonaram. E a maneira que como foi essa descoberta da paixão, do amor para eles. Sim. Porque é tudo muito diferente. Então, tem uma cena no Amor no Espectro, que
o menino era um adolescente, ele ia se encontrar com uma menina e o pai tava ensaiando com ele, né? Então o pai tava lá, então você vai sentar, você vai entregar flor, você vai perguntar o que ela quer comer, o que ela beber. E aí no meio do ensaio, o pai falou, preciso levantar pra ir no banheiro. Aí o pai, no ensaio, o pai levantou e foi. E ele fez da mesma forma. Então ele tava no meio da conversa com ela e ele cronometrou, tipo, sei lá, em 20 minutos meu pai levantou pra ir no banheiro. E aí ela tava no meio de uma fala, ele falou, preciso ir no banheiro. Levantou e saiu. E aí isso eles mostram na série do Amor no Espectro. É bem bonitinha. Assistam, é legal, porque mostra todo... E aí são autistas mesmo ali, que são fazendo a realidade. Claro que são autistas que se comunicam. A realidade mesmo... Nem assim, sempre assim, né? Do nível 3 não tem tanto. E tem filmes mais antigos. Então tem Rayman, não sei se é tão antigo assim, que é o Tom Cruise, né? Acho que é. Que ele tinha um irmão que contava números e o irmão levava ele pra jogar nos cassinos lá, porque ele sabia, Sim, tinha uma habilidade de contar números. Tem o Contador, que é muito legal, que tem mais ação, que ele é um matador de aluguel e ele finge que ele é um contador e ele é autista. Então tem muitos filmes. Livro, pra falar a verdade, eu nunca li nenhum livro de romance, assim, né? Eu leio muito mais muita coisa técnica, né? Técnica. Não, mas então, acho que você já deu muitas dicas. Quem quiser se aprofundar em análise do comportamento, os livros do Skinner, tem um livro que e tem uma parte técnica, mas foi uma autista que escreveu, que é a Temple Grandin, que não sei se vocês já viram aquelas máquinas de matadouro, de vaca, assim, ela que criou aquele sistema todo das vacas andarem em círculo para elas se acalmarem, tipo... Não é uma coisa bonita, assim, mas foi uma criação da Temple Grandin, que é uma autista, e ela que fez todo esse sistema nos Estados Unidos da vaca chegar até o matadouro, dela passar por um círculo, para ela ir se acalmando, porque ela começou a estudar lá e ela morava num rancho e ela percebeu que antes das vacas irem para esse matadouro, elas andavam em círculo. Então ela que desenvolveu toda essa técnica e ela escreve isso no livro dela. E também tem um filme dela, podem procurar. Que eu lembro agora são esses. São milhares de vários, tem bastante coisa. E no Instagram tem muitas pessoas, assim, autistas que estão falando ali sobre isso. Então hoje eu falei aqui um pouquinho, mas eu acho que se vocês seguirem aí no Instagram, tem os que são engraçados, então tem 2 irmãos que são super engraçados, você vê a diferença dos 2 ali, depois eu mando para vocês colocarem o arroba deles. Tem vários que eu sigo, que eu adoro seguir eles. Tem essa médica que eu não vou lembrar, mas ela chama Carolina, mas eu não vou lembrar o arroba dela, depois eu mando também. E ela é legal porque ela conta o dia a dia dela agora sendo fazendo o internato, né? Sim. E das dificuldades da luz da UTI, de ter que falar o dia inteiro com pessoas. Então imagina um autista ter que falar o dia inteiro com famílias. E aí você pode dizer como médico o quanto que a família também suga, só que imagina isso para uma autista, né? E aí ela tá ali se já é desafiador para uma pessoa que se comunica bem, imagina para eles, né? Então tem vários, né? E depois eu mando tudo para vocês. Perfeito. E é um assunto que eu gosto de falar, então talvez eu tenha falado muito aí. Não, ótimo. A gente vai agora para um finalzinho. Tá bom. A gente vai para um mitos e verdades. Tá. O autismo, ele é causado por vacina? Mito ou verdade? Não, gente, é mito, muito mito, senão nem se fala mais Pelo isso. amor Na de Deus, verdade, né? Foi um único estudo aí que teve, super comprado. Então, assim, não, tomem vacina, não tem nada a ver. Zero comprovação. É melhor eu nem falar pra não dar margem, assim, mas é zero. Não, mito. Não. Mito. Isso, mito, não. Criança autista não consegue demonstrar afeto. Mito ou verdade? Muito mito também. Então, assim, se você for lá, convido vocês para irem lá na clínica, vocês vão ver o tanto de abraço e beijo que vocês vão ganhar. E isso é o mínimo. Eles são extremamente... Claro que eles têm a peculiaridade deles, assim, igual a gente. Agora, eu não quero. Sim. Mas, assim, eu tenho crianças extremamente carinhosas. Extremamente, que... eu tenho um que ele gosta de dar beijo explosivo. Então ele me vê, ele faz assim, ó. Porque ele quer que eu faça. E aí ele vem me dar um beijo pra eu fazer barulho. E eles têm ali o jeitinho deles. Tem um outro que gosta de chegar num terapeuta e o terapeuta cantar uma música específica pra ele.
Então, mito. Eles só que e aí uma dica pra todo mundo, pergunta. É só você perguntar: "Posso te dar um abraço? Você quer um beijo?" Acabou. Assim como a gente deveria Fazer fazer em com todo todas as mundo. ocasiões. É isso. Não é E melhor? isso eu acho que surgiu porque, sei lá, eu vou pensar que, ele não fala, eu vou pegar ele no colo. Não, gente, pergunta: "Posso te dar um abraço?" Ou, eu vou aqui te dar um abraço. Não, eu gostaria, né? Eu gostaria, isso, né? pergunta para um autista: Gente, "Posso tem te uma dar um coisa abraço?" individual, né? Eu não gosto muito das não. pessoas me encostando. E é isso. Eu acho que Respeito geral vale entra no pra todas espectro, as é isso. pessoas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas tudo Seres tem que ser humanos são perguntado. assim Nós somos também. assim também, Seres né? humanos são É assim. isso. Só é possível fazer o diagnóstico depois de 3 anos de idade. Mito ou verdade? Posso ficar ali no meio a meio? Pode. Porque pode. assim, se for um autista nível 1, eu tenho certeza que vai ser muito difícil dar o diagnóstico antes dos 3 anos. Ah, legal. Por quê? Porque é uma criança que o social vai estar ali muito perto do normal. Ele vai falar, talvez ele não tenha frases completas, mas ele tem uma fala. Então, se for um autista nível 3, a gente vê... Eu já avaliei criança de 11 meses. Que eu virei para mim e falei: "Vamos começar a terapia", e ele realmente é meu paciente até hoje. Então, ficaria ali no mais ou menos. Seria o ideal, mas... Nem sempre dá, nem né? sempre dá. Pra fazer Assim, diagnóstico antes. Tem meninas, a gente fica Sim. super na dúvida. Não é? A Vai, questão não é que vai? às vezes fica um ponto de atenção, não tem um diagnóstico fechado, mas tem indícios. Tem então indícios. precisa continuar. Exatamente. Tem uma hipótese fazendo diagnóstica. Então, hipótese podemos mudar diagnóstica. hipótese diagnóstica até os 3 anos? Aí é verdade. Legal. Mas é bom ficar com esse ponto de atenção, então. É isso. Todo autista tem algum talento excepcional. Mito ou verdade? Mito. Assim como todo ser humano tem algum talento super especial? Seria Não. essa mesma pergunta. Sim. Mito. Mito. Mito porque eles podem ter, como podem não ter, assim como a gente pode ter e pode não ter. Dieta sem glúten e sem caseína melhora o autismo. Mito ou verdade? Tem muitos estudos que dizem que sim e tem muitos estudos que dizem que não. Tem muitos estudos que falam que melhora a agressividade, porque eles realmente têm um corpo mais inflamado, né? E aí diminuir glúten, diminuir caseína, você acaba melhorando essa inflamação. Então, e a Lu pode me ajudar, que eu não sei muito sobre isso, mas um corpo humano inflamado vai ter mais dor de cabeça, vai ter mais dores na articulação. E o autista, ele não consegue comunicar isso de uma forma... Talvez vire uma irritabilidade, né? Vem em formato de irritabilidade. Então, eu acho que vale a pena investigar. Se você tem alguma tolerância a glúten, a caseína, vale a pena fazer o protocolo aí de alimentação, das suplementações, que ajudam para você melhorar o seu comportamento, mas não vai curar o autismo, não vai melhorar a fala, não é isso. Existe estudos aí, 1 milhão de estudos, isso não prateia, que glúten e caseína inflamam o corpo. Então, se você tem um corpo inflamado e você não consegue comunicar o que você tem, a forma que pode aparecer é a agressividade, a irritabilidade. Agora, se eu falo, eu vou na médica e falo: então, quando eu como alguma coisa que tem glúten, que tem caseína, eu tenho mais dor de cabeça, meu corpo fica mais lento, eu fico com muita sonolência, é diferente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem que investigar e, se tiver, precisa fazer a suplementação, precisa fazer a dieta. Eu tô me Não, saindo muito bem, né? Não, mas é bom, porque a questão são pontos de atenção. Precisam ser levados em consideração e tudo para as famílias ficarem de olho, é isso aí. Autismo tem mais a ver com a criação do que a biologia. Mito ou verdade? Mito, né? Porque que foi o que eu falei, a criança é autista desde a barriga da mãe lá. Então, o ambiente, as formações neurais ali enquanto a mãe tá gestando, já começa ali alguma conexão. Então, não tem nada a ver. O que pode acontecer por exemplo, dentro desse ambiente que essa criança com TEA nasce, se ela não é estimulada, se ela não recebe os estímulos adequados, pode vir não seria piorar, aparecer mais. Então, e aí não sei se cabe agora nessa pergunta, em 2020 a gente teve a pandemia e eu recebi em 2023, 2024, muito bebê de pandemia. O que era? Eles chegavam lá e falavam assim: então, acho que é TEA. Mas aí eram crianças que ali no primeiro, no segundo ano de vida,
ou que nasceram entre 2019 e 2021. Não saíam de casa. Não saíam de casa, ficavam na tela. E aí não tem como ter certeza. É isso. E aí, neste caso, o ambiente... Sim. E aí, coitado, os pais não tinham muitas alternativas. O que eu vou fazer com um bando de criança dentro de casa que não pode brincar, não vai pra escola? E que muitos pais estavam trabalhando home com uma criança então, dentro. Assim, criança na tela, sei lá, fazendo o quê o dia inteiro. E aí as crianças perderam um pouquinho ali do estímulo, do social. E aí a gente recebeu algumas crianças, mas que não, claramente não era, mas que precisaram da terapia para receber essas habilidades, esses estímulos. Então acho que é mais ou menos isso que pode acontecer. Isso é bem importante. Quanto mais cedo a intervenção, melhor o prognóstico. Mito ou verdade? Essa é verdade, que eu até já falei aqui. Intervenção precoce, ela ajuda na socialização, na comunicação, na aceitação da própria pessoa. Então, uma criança que sabe desde sempre que ela é autista, ela consegue ter escolhas na vida dela. Então, agora, ele começou pequenininho, mas agora ele tem acho que 12 anos. E aconteceu uma situação na escola dele, e aí eu conversei com ele. Eu falei, você tem duas opções. Ou você continua fazendo isso que você gosta de fazer, e os seus amigos vão rir de você, ou você, nos ambientes em que você não se sente confortável, você não faz, que é o masking, né? Você finge que você não gosta de fazer isso para não rirem de você. O que você prefere? Você prefere que eu te ensine a tolerar essa risada, ou você prefere que eu te ensine a não ter esse comportamento em certos ambientes? É exatamente isso. A gente... E por que ele consegue fazer essa escolha? Intervenção precoce. Porque ele sabe do diagnóstico dele, ele sabe o que ele já sabe, o que ele não sabe, o que ele pode, o que ele não pode. Se a criança não teve essa intervenção precoce, o entendimento para ele mesmo também é diferente. Sim. Nossa, e para a família, para a escola, né? Para todo mundo. Então, intervenção precoce é super importante. Eu indicaria, se pudesse, assim, todo mundo fazer uma avaliação, mesmo que seu filho não tenha nada. Faz uma avaliação que, se tiver a terapia ABA ou qualquer terapia, fono, TO, não vai fazer mal, né? Não vai, se for um terapeuta que faz ali tudo direitinho. Não vai dar além do que ele precisa. Vai chegar ali onde ele precisa e falar, então, deu, tá tudo certo, pode ir pra casa. Isso é muito empoderador, né? Com certeza, pra pessoa, pra família, pra todo mundo. E pra finalizar aqui, então, o que você gostaria do básico, que todo mundo soubesse sobre o autismo? Porque a gente está falando especificamente de famílias com crianças autistas, de adultos autistas, de escolas, né, que lidam com isso, mas para o público em geral, né? O que você acha importante que todo mundo, qualquer pessoa saiba sobre autismo? Eu acho que saber que eles existem, né, e respeitar. Eu acho que essa é a primeira que eu gostaria. Então, normalmente, eles são identificados pelo cordão ou do girassol, ou aquele do quebra-cabeça, que eu posso mandar para vocês também depois uma foto. Então, viu que uma pessoa está usando esse cordão, entende que ela tem necessidades especiais. Eu acho que respeito é a primeira... É o que eu mais quero, assim. Então, hoje, em shopping, tem vaga especial lá, tem um laço grandão do autismo. Se você não é autista, coisas básicas, assim, não para o carro lá. Se tem uma fila para criança, e hoje o TEA tá lá no fila preferencial, ele tá em todos os lugares, respeita que pode ter uma mãe, uma criança ali, e aí eles têm uma dificuldade de perspectiva do outro, que ela não vai entender que ela quer ir embora, mas que você também quer ir embora, ela vai querer passar na frente da fila. Tenta entender que e não é que ele é mal educado, ele não consegue ver a perspectiva do outro. Para ele, se eu quero ir embora, tanto faz se você quer ir embora ou não. Isso não é falta de educação. Isso é falta de perspectiva, que o autista realmente não tem. É o funcionamento. É o funcionamento dele. Então, assim, se eu tô com fome, eu tenho que comer antes que você. Dane-se se você também tá com fome. Eu nem sei se você tá com fome ou não. Eles têm esse funcionamento. Então, respeita. Viu um autista em crise, tenta ajudar, sei lá, vai lá, apaga uma luz, porque pode ser a luz, pede para todo mundo parar de falar. Tenta deixar o mais tranquilo o ambiente possível. Essa parte de bater palma, às vezes, né, Fernanda? Eu percebo em apresentações ou em situações. Em escola, quem tem a Lu, eu sei que tem filho pequeno, os seus devem estar grande, mas assim, em apresentação de escola, às vezes tem uma criança autista, tenho certeza que na sala do seu filho deve ter.
Então, respeita ali que tem uma criança que às vezes está com um abafador. Ensinar os seus filhos. Então, eu falo muito pro meu filho. A maneira que ele tem que respeitar, as diferenças. Eu acho que respeito é o que eu mais desejo para todos os autistas e que todo mundo precisa saber incluir um autista, assim, todo mundo, porque tem autistas que são extremamente funcionais e seriam muito valiosos em alguns empregos, assim, porque eles são metódicos, eles seguem regras ali perfeito, mais do que ninguém. Às vezes eu vou pendurar um quadro, uma TV na clínica, eu falo assim, me chama um paciente. Porque eu tenho certeza que eles vão falar, tá torto, tá reto, vira aqui. Porque eles são extremamente, não todos, de novo. Sim. Mas a maioria, eles são muito visuais, então eles sabem ali se tá torto, se não tá. Tirem todos esses estigmas aí que você falou, de que eles não são carinhosos, de que eles não são capazes. Tirem tudo isso, porque eles são, sim, carinhosos. É só você perguntar pra eles. Como que você gosta? Às vezes o carinho que eles gostam de dar é te dar um presente, é te dar uma flor. Sei lá, às vezes não é um abraço, é do jeito deles. Sim. Eu acho que é só tentem conhecer e respeitem as diferenças que naturalmente eles vão ter. Acho que é principal. Nosso papo tá chegando ao fim. Mas a nossa última pergunta. Tá, vai lá. Essa não é a respeito dos seus pacientes, do autismo. Essa é a respeito de você. É uma pergunta que a gente faz, na verdade, para todos os nossos convidados do nosso podcast que se chama Plantando Saúde. Então, a gente quer saber de você, Fernanda. Qual que é o hábito que você vem plantando em relação à sua saúde atualmente? Atualmente, não muitos, tá, gente? E aí talvez tenham muitas gestoras aí de clínica. É uma vida muito corrida, então eu tenho a clínica que tem muitos pacientes, tenho muitos funcionários, tenho filho pequeno. Eu sempre fiz muito esporte, então sempre que eu consigo ali, eu tenho que ir quase de madrugada para academia, mas é uma coisa que me faz muito bem. Eu gosto bastante de atividade física, tento ir. Tem semana que eu consigo ir os 5 dias, às 5:30 da manhã eu tô. Cada dia eu faço uma coisa. E tem semana que eu não consigo ir nenhum dia, tem semana que eu consigo ir um. Então, estou em falta com a minha saúde, até porque eu sei o quanto que... e aí eu não sei como que é para todo mundo, mas para mim a atividade física tem um peso enorme no meu sono, na minha rotina, em tudo, no meu bem-estar físico. Então, eu quero voltar a ter ali... a cobrança, a regularidade, né? De ir todos os dias, porque eu realmente gosto e me faz bem. Então, eu acordo lá às 5 da manhã cansada, né? E aí eu falo, não vou. Aí eu falo, não, eu vou, porque meu dia eu sei que vai ser melhor. Então, 6 horas eu tô em casa de novo, renovada, e falo, eu tenho que ir amanhã, valeu a pena. Mas aí amanhã acontece, sei lá, tem uma reunião, e aí tem um problema para resolver na clínica, estourou um cano, porque quando você é dona do seu negócio, estourou o cano, é você que tem que ir lá resolver. Sim. Então... É uma gestora tentando ter uma vida mais saudável. Não, mas eu acho que é isso. O que a gente fala na medicina do estilo de vida é sempre isso, que não é um caminho linear, né? Então, o importante é você retomar, né? Você aos poucos retomar. Existem fases mais conturbadas, vai ter hora que vai ser mais difícil, mas quando dá, você tem isso em mente e logo você vai estar... Seu filho vai crescer um pouquinho, tudo... E você vai conseguindo retomar. E eu acho que o importante também é saber o que te faz bem, né? Então, assim, eu sei, porque eu sempre fiz, né? Desde criança, minha mãe me colocou para fazer atividade física. Então, eu sei o que me faz bem, eu sei o caminho. Sim. Não que eu vá fazer, mas eu sei ali o caminho que eu tenho que seguir para melhorar minha rotina, minha vida mais saudável. Assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só não consigo por enquanto. Foi muito bom, aprendemos muito sobre autismo aqui hoje. Muito. Fernanda, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada é um trabalho muito lindo. Eu acredito e desejo do fundo do meu coração que todas as informações maravilhosas que a Fernanda trouxe pra gente, que elas sejam divulgadas, que o nosso olhar e o de todas as pessoas seja voltado para o respeito, para a inclusão na prática e para auxiliar as crianças, as famílias. A nossa sociedade como um todo se beneficia dessa informação, então parabéns, obrigada. Parabéns. E aí aproveita aí para divulgar, né, suas redes sociais, para quem gostou do papo, né, e quer conhecer sua clínica. A clínica é na Vila Mariana, como a Lu falou. O Instagram é @clinica_avançar, sem o cedilha, então Avancar. Quem quiser conhecer, tiver dúvidas, manda pergunta lá,
que eu respondo. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, enfim, ou manda para elas e elas fazem chegar até mim. E eu acho que é isso, é importante ir nesses espaços, divulgar. Agradeço muito o convite, eu acho que quanto mais gente souber, melhor. E até para vocês mesmo, eu não sei o quanto que o autismo tá no dia de vocês, mas eu acho que talvez eu tenha mudado aí um pouquinho, sim, com certeza, tanto em vocês, enquanto em quem está assistindo aqui, tirado um pouco isso do autismo e colocado um pouco mais no dia a dia, sabe? Acho que são pessoas normais, reais ali e que só precisam ser escutadas às vezes. Acho que é isso. Bom. Obrigada. Obrigada a você. Se você gostou desse episódio, se você achou que ele enriqueceu a sua vida com mais informações, se você conhece às vezes uma família autista uma família de autistas que está nessa situação que às vezes a Fernanda trouxe para nós, compartilha esse episódio, compartilha com as pessoas que têm, com as pessoas que não têm, porque com certeza as informações aqui, elas são super importantes para todas as pessoas, para toda a nossa sociedade, para que a gente aprenda a lidar na prática com as diferenças e com o ser humano, porque isso faz parte, o autismo faz parte do ser humano. E a gente espera que você esteja conosco no nosso próximo episódio do Plantando Saúde. Um beijo e até lá. Tchau. Tchau.